Fala galera, aqui quem fala é o Raz e eu venho trazer a análise do episódio 8 da segunda temporada de Helluva Boss, Full Moon. Novamente atrasado, mas estou aqui. Bem, vamos lá. Quero te agradecer, esse nervosismo eu não... O episódio já começa com Stolas vomitando. E, como se nada tivesse acontecido, ele começa a cantar sobre sua tensão sobre encontrar Blitz, como não precisava haver um acordo entre eles, se referindo à foda transacional que eles têm, mas como só precisa ser os dois juntos, mostrando como ele ama o Blitz. Blitz também entra cantando, mas sobre como ele vai comer o Stolas. Stolas até canta sobre como ele se sentiria um monstro se Blitz se sentisse prisioneiro. Estranho, eu acho que eu já vi isso antes. Nós cortamos para uma mãe que tem seu bebê em apuros, que acaba sendo salvo por um cara qualquer. Mas essa mãe e o bebê eram os querubins que roubaram o homem. E Colin parece ser o que mais sofre nisso. Tinha que abraçar tão forte, minha cara ficou na altura do saco. E aquele cara não tomou banho hoje. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Porém, eles são capturados pelos Dorks. Agora a gente vai acompanhar a IMP, que acabaram de voltar de um massacre. E aqui nasce o Batman. Nós vemos que o Blitz não come o Stolas há meses, mas hoje ele vai. E o Blitz dá muitos detalhes sobre como ele vai fazer isso. Entra, Mox. No fim da noite ele vai estar lambendo meu saco. No literal e no figurado. Porém, ele vai ter que comprar alguns brinquedinhos, porque já usou tudo que ele tinha com o Stolas. Por que ele usou um boneco do Moxie? Nós voltamos para os Dorks e os querubins mentiram falando que eles eram exorcistas. Nós vemos que agora os Dorks têm armamento pesado, incluindo um exército de clones padres, que é muito uma referência a Star Wars Ataque dos Clones, trajes de alta tecnologia inspirados nos membros da IMP e uma Fursuit pra Luna. Eu amei essa piada. E até aviões. É impressão minha ou isso é inspirado em um F-22 Raptor? Além disso, agora os Dorks têm um portal interdimensional, mas só conseguem enviar pessoas do tamanho de crianças, mas não fazem isso. Não depois de um incidente. E o pior é que eles nem sabem se mandaram eles para o inferno mesmo. Então pode ser que eles foram para outra dimensão que não seja nenhuma das que conhecemos. Mas não tem problema, já que eles vão mandar os querubins com os trajes que eu citei mais cedo. Os querubins seguem Blitz, que compram um monte de coisas para usar com Stolas. Compra vela, compra roupa, venda e isso. E vemos que os querubins não sabem nada sobre o inferno, tanto que eles acham que os brinquedos sexuais são instrumentos de tortura que ele usaria em um inocente. Se bem que isso realmente parece um. O legal é que vemos que depois do episódio 6 e 7, o Fitz e o Blitz realmente se resolveram e voltaram a ser amigos. Tanto que o Fitz dá uma ajuda pro Blitz com as suas compras. E ele tinha uma roupa sexual de um Among Us. Os querubins mostraram não ser muito bons em furtividade e tentaram atacar o Blitz. Mas são impedidos pela IMP e um combate começa. É tiro, porrada e bomba, vibrador voando, mas os querubins perdem e são mandados de volta pro mundo dos vivos. E são recebidos com essa visão. Então, como foram? Blitz finalmente encontra o Stolas e ele quer o livro de volta. Blitz fica desesperado, mas Stolas oferece um cristal asmodiano, o mesmo que ele pediu para Asmodeus no episódio 6, pois ele quer que o Blitz seja livre. Não precisa mais ficar comigo. Mas, sendo sincero, eu quero que você fique comigo, se for o seu desejo. É o Briggs! O dublador do Stolas no YouTube é o Guilherme Briggs, e isso é incrível. Filho, na minha época o Briggs dublava um demônio gay. Pai, as coisas não mudaram. Ok, voltando ao episódio. Stolas fala que, apesar de querer o Blitz livre do acordo, ele ainda quer que o Blitz fique com ele. Mas Blitz acha que é só uma brincadeira do Stolas. Mas não era. O Stolas passa a ir embora já tendo sua resposta de Blitz. Mas quando o mesmo vê que ele estava falando sério, ele dá uma despirocada. O quê? Vai se fuder, Stolas! Você joga essa parada de sentimentos no meu colo como se não fosse nada! Mas não para por aí, já que ele começa a falar muito sobre como ele vê essa relação. Vai, me trata como se eu fosse um dos seus empregados! Vocês da realeza acham que podem fazer tudo quando bem entenderem, que podem brincar com nossos sentimentos porque somos pequenos e insignificantes! Stolas diz que estimava muito Blitz, mas que não imaginava que o mesmo valorizasse tão pouco. Quando o Blitz tenta dizer algo, o Stolas o teletransporta para fora da mansão, o deixando sozinho, e é assim que o episódio acaba. Ok, bora para review. Quero te agradecer, esse nervosismo eu não...
Ok, esse episódio teve muita coisa, mas vamos lá. Os querubins, os Dorks voltaram, mas apesar da cena de ação e das revelações, não tem um impacto tão grande. A cena de luta dos querubins e da Imp é legal, mas aqui eu aproveito para falar algo que eu penso sobre as lutas de Helluva Boss. Eu acho que a Vivi Pop faz lutas legais, mas que não fazem muito sentido. Tipo, os querubins tinham trajes de alta tecnologia, míssil, um monte de coisa, e pareciam os dominar muito bem, mas ainda assim não foram uma ameaça tão grande pra Imp. A Millie só saiu com uma facada na perna e a Luna com um tiro no braço. Mas esses ferimentos nem são relevantes, já que no episódio seguinte eles já estão bem de novo. Além de que derrubar um prédio pra salvar a Millie e o Moxie de uma queda não faz muito sentido. Eu acho que a Imp é muito protegida pelo roteiro, ao ponto de que eles quebram as leis da física e fazem coisas que não fazem sentido. Eu acho que os Dorks não funcionam muito, já que eram pra eles serem uma ameaça, mas ainda são tratados como uma piada. Mas apesar de tudo, eu gostei das piadinhas desse episódio, como da Fursuit e da Luna, além de que a cereja do bolo é o relacionamento do Stolas e do Blitz, nos mostrando mais sobre como ambos veem essa relação, como o Blitz se via preso ao Stolas, via ele só como um riquinho de sangue azul que tinha um fetiche em ser... Enfim, vocês sabem, por pessoas de classe mais baixa, e como que o Stolas via a relação, como ele realmente estimava tanto o Blitz, e como ele queria que ele fosse livre, mas continuasse com o Stolas por vontade própria. Além disso, ocorre a separação deles, o que é um grande impacto para a trama, um ponto-chave para os episódios futuros. Considerando tudo, eu acho que eu dou uma nota 7. Eu acho que o episódio não é perfeito, que nem eu disse. Os Dorks eu acho que não funcionam muito como vilões, pois eram para eles serem uma ameaça, mas são tratados como uma piada. A cena de luta da MP e dos querubins, apesar de ser boa, tem muitas coisas que eu acho que não faz sentido. Eu acho que a MP é muito protegida pelo roteiro. Isso aqui é só a minha opinião, mas o episódio é bom. Eu dou uma nota 7 pra ele. É um episódio bom, é um episódio divertido, mas esse é meu veredito. Enfim, muito obrigado por assistirem, dê um like, se inscrevam e comentem pra dar engajamento pro vídeo, porque agora o canal tá voltando e o alcance tá bem ruim. Muito obrigado, não tratem as pessoas que amam vocês como lixo, e adeus.